Vamos, então, retomar nosso evento. Colóquio Internacional Centelhas de Transformações, Paulo Freire e Raymond Williams. Agora com a nossa última mesa do dia, com os convidados, o professor Rael Dix e o professor João Paulo Vani. Eu passo, então, a palavra para o professor Alexandre Paixão, para que ele faça, então, a mediação e conduza os trabalhos. Ali. Ok, René, muito obrigado. Bem-vindos a todos. Vamos iniciar nossa última mesa de encerramento, que é uma mesa de diálogo entre o Paulo Freire e o Raymond Williams, através, por meio da conferência do professor Dix, que eu já vou apresentar. Mas antes eu quero contar uma história para vocês, que é algo que me deixa bastante contente. Eu comecei esse trabalho com o Raymond Williams já há alguns anos, e em 2015 foi a primeira vez que eu estive na Inglaterra, na verdade a segunda vez, em Londres, e naquele momento eu já tinha ouvido falar dos estudos, do Michael Apple, comparando o Williams e o Paulo Freire, e eu entrei numa livraria e comecei a procurar os livros do Williams, e eu encontrei um livro que se chamava About Raymond Williams. E lá, quando eu folheei esse livro, eu encontrei justamente um capítulo do professor Dix. E isso já passaram 6 anos, que isso aconteceu, e agora, graças a essa ideia inventiva da Débora, da Nima e minha, a gente conseguiu encontrar, falar com o professor Dix e convidá-lo para conversar com a gente aqui na Faculdade de Educação, nesse encontro sobre os centenários. Então, é uma alegria. Dito isso, e eu gostaria de apresentar para vocês o professor Dix. O professor Dix, ele é professor associado de inglês na Burnett University, em Londres. Ele tem pesquisado a relação entre a cultura e a mudança social e política no Reino Unido, especialmente no livro After Raymond Williams, Culture, Materialism and the Breakup of Britain. E num outro livro, tão importante quanto, chamado Postmodern Fiction and the Breakup of Britain, que é de 2010. Ele publicou numerosos outros artigos, capítulos de livros, e daí eu vou destacar esse capítulo específico, que é o The Pedagogy of Culture Materialism, Paulo Freire and Raymond Williams, que está justamente nesse livro aí que eu encontrei em 2015, About Raymond Williams. E eu esqueci de dizer que foi o professor Daniel que impulsionou aí esse primeiro encontro. Então, professor Dix, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma alegria para nós tê-lo aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, para o encerramento aí das comemorações do centenário do Williams e do Paulo Freire. Você está com a palavra. Obrigado. Thank you, Alexandra. Muito obrigado, Alexandra. Eu quero agradecer às duas tradutoras, Adriana e Natália, por me manter conectado a todos os outros apresentadores durante o dia, todos os organizadores desse evento maravilhoso e também todos os palestrantes até agora. Também quero agradecer por me dar tantas ideias estimulantes e interessantes em que pensar. E devo admitir que é um pouquinho enervante falar depois de tantas apresentações tão bacanas, porque o padrão é bem alto. Eu vou tentar fazer o melhor possível e provavelmente haverá uma ou duas ideias aqui que vão ser repetidas do que foi dito durante o dia. O que eu quero fazer nesse meu trabalho é explorar o lugar da raça e religião no trabalho de William Emerson, Williams e Freire. A apresentação vai ser basicamente dividida em 3 partes. Começando com uma discussão sobre
de Emerson sobre Structure of Complex Words, a estrutura das palavras complexas, eu vou dizer que Works foi uma grande influência no trabalho de Williams, muito maior do que se pensava, tanto na adoção da abordagem histórica para linguísticas e sua aplicação à análise sociológica da cultura. Contudo, há dois elementos-chave no Epson para o qual não há equivalente em Williams, especificamente a ideia de uma sensibilidade cristã e uma perspectiva eurocêntrica que falha em incorporar diversidade racial. O livro de Williams, A Longa Revolução, de 1961, Keywords, de 76, Marxismo e Literature, de 77, estão todos baseados no trabalho de Epson, mas não dizem basicamente nada sobre religião ou raça, ou descartando essas ideias ou as áreas de pensamento em comparação com o autor anterior, tem efeitos muito precisos. Positivamente, isso permite a Williams se distanciar das políticas raciais eurocêntricas de Emerson. Então, embora Daniel Williams tenha levantado mais cedo, o próprio Williams tenha sido criticado por sua incapacidade de incorporar diversidade racial, o seu trabalho pode, pelo menos, ser lido como uma correção sóbria ou mutada do seu predecessor nesse ponto. Por outro lado, já que raça e religião estão muito ligados no pensamento de Emerson, livrar-se de um significa livrar-se de outro, o que tem o efeito de que a oportunidade de identificar formas de relações contra-hegemônicas que uma sociologia de organizações sociológicas pode dar é passado e deixa a interpretação de Williams das organizações da religião como uma ideia de ideologia dominante. É interessante que no ensaio sobre cultura que se falou antes, a catedral é realmente um exemplo da mais alto nível de arte que associa-se, e normalmente ou ele associa a organização e a religião com a ideologia predominante. O problema é que essa base não toma em conta os tipos de relações que tipicamente são baseadas em fé nas comunidades e que são afetadas por experiências de raça e podem dar instâncias de solidariedade contra-hegemônica. E eu vou dizer que isso é porque vale a pena ler o trabalho de Williams junto com seu contemporâneo Paulo Freire, porque no trabalho de Freire, uma conexão entre uma política racial crítica e um reconhecimento da contribuição que certas comunidades religiosas podem fazer à política pode ser estabelecida. Ao fazê-lo, acrescenta uma sutileza à nossa maneira de pensar sobre ambas as coisas. Então, em primeiro lugar, vamos falar de Emerson. A ocasião original para o trabalho de Emerson, a estrutura de palavras complexas de 51, parece ser uma reação contra as doutrinas do automodernismo. No trabalho eu estou pensando basicamente de poetas modernistas ingleses aí, que no trabalho desses poetas modernistas que eram críticos, há uma asserção repetida de que a poesia é impessoal e, portanto, que a poesia, o poético em si, deve ser extinguido. E Emerson, por outro lado, queria acrescentar uma abordagem técnica à linguagem literária com uma outra abordagem baseada na cognição do nível emocional envolvido. Ao fazê-lo, ele reconhecia a influência formadora de seu pensamento na linguagem de vários seus predecessores e contemporâneos, entre outros, e R. Richards. Contudo, ele via em Richards uma insistência
na ideia de que o conteúdo emocional da linguagem podia ser separado do seu significado superficial e, portanto, as palavras só podem ter um sentido primário a todo momento. Emerson, por contraste, estava interessado no fato que, devido às variações históricas, as palavras podem ter vários sentidos semânticos e, ao traçar a emergência desses diversos usos, nós temos, basicamente, o propósito do livro, que permite, então, a linguagem complexa e permite, então, devido a esses vários sentidos, uma série de conotações emocionais que pode ser criada em vez de um só sentido singular. E ele diz, por exemplo, que o professor Richards concebe o sentido de uma palavra num uso determinado como sendo alguma coisa única, mesmo elaborado, e então pensa que qualquer coisa além desse sentido tem que ser explicado em termos de sentimentos, e sentimentos são emoções ou tons, mas muito do que aparece como sentimento para nós, como fica óbvio no caso da metáfora complexa, na realidade, vai ser uma estrutura elaborada de sentidos relacionados. Em outras palavras, Emerson estava interessado em encontrar maneiras de expressar a combinação de sentido, emoção e estado de emocional numa articulação de uma palavra em particular dentro de uma especificidade cultural e histórica, de modo que identificar o conteúdo emotivo estava preocupado na separação e na distinção entre o sentido total e toda a expressão como um todo. De fato, ele propôs um sistema elaborado de anotação para mostrar como certas palavras podiam ser equacionadas com sentimentos distintos. Já que essas mudam com o tempo, a estrutura do sentido de que ele fala é, na realidade, a articulação na linguagem de diferentes usos históricos de uma palavra para diferentes conceitos, cada qual estando copresente no momento do uso. E ele diz que não há dúvida que há equações permanentes que são mais importantes do que as equações periódicas, mas essas são mais fáceis de notar e há mais necessidade de notá-los se você quer entender direito o que está lendo e também permitem examinar a maquinária da mudança. Tendo estabelecido o sistema geral de anotação, Epson procede para aplicá-lo aos textos dentro dos padrões literários históricos. E, neste processo, ele, de fato, trata os textos como espaços discursivos em que o confronto entre diferentes sentidos e implicações de certas palavras-chave se torna especialmente vívido. Como resultado, seu principal argumento é que uma palavra proeminente, quando usada com diversos sentidos, é a chave para interpretar um determinado texto. Por exemplo, ele diz a respeito da palavra honest, sincero, como fonte de informação histórica, o novo dicionário de inglês é especialmente bom com a palavra honest. E eu preciso explicar por que não fez o suficiente. Faz pouco a respeito da interação de sentido com sentimentos, que para uma palavra como essa é a principal dificuldade. E como tem que dar um apanhado histórico, não tenta mostrar a estrutura da palavra com uma certa data. O ponto principal de mostrar a estrutura seria dizer qual sentido funciona como principal, porque a interação dos sentidos com os sentimentos que tem uma importância nisso. Eu não estou dizendo que você pode realmente se livrar da palavra, porque não há dúvida que diferentes grupos podem dar diferentes estruturas a uma palavra. Para qualquer pessoa que conhece o trabalho de William Remus, vamos falar da relação entre sentidos, palavras e os sentido que essas palavras têm. E por isso que nós vamos utilizar isso depois, mostrar
como o trabalho de Williams está baseado no trabalho de Emerson. Tem momentos em que Emerson dá erroneamente a impressão de que, mais do que usar certas palavras sugestivas para ilustrar transformações sociais mais amplas sobre um longo prazo, escritores dentro dos padrões históricos literários escreveram esses trabalhos a respeito das próprias palavras. Por exemplo, na sua discussão do louco no King Lear, do Shakespeare, argumenta que a peça se desvia, digamos, do sentido histórico, do sentido da Erasmus, do renascimento da palavra louco, que seria uma pessoa com desafios complexos, que, contudo, tem a capacidade de entender assuntos extremamente complicados, enquanto que outros não conseguem fazê-lo, relacionado a um sentido pós-reformista, ligado à perda dos sentidos e insanidade mental. Mas, já que a perda dos sentidos está relacionado com uma quebra da ordem natural, a implicação nesse momento não simplesmente significa a quebra do bem-estar do indivíduo, mas sim também o final do mundo, e como resultado, o conflito entre os diferentes usos do termo louco permite a Emerson situar o Rei Lear numa situação orbital, digamos, pós-reforma cristã. E ele baseia seu argumento sobre sua análise da peça numa só palavra, e o número de trabalho e páginas que ele dedica à atitude de Shakespeare a respeito de cães parece estranhíssimos. Eu estou utilizando aqui a palavra cães em, por exemplo, tema de Atenas, e Emerson aparentemente atribui a Shakespeare uma falta de gosto pelo animal que não pertence realmente a essa classe de cachorro de caça, que é uma ironia, porque a palavra dog aqui tem uma conotação negativa usada simbolicamente antes da época de Shakespeare. Na sua época, estava começando a ter um sentido mais positivo para declarar lealdade e constância. Aparentemente, não gostar de cachorros, como sugere Expo, Shakespeare parece utilizar a aplicação antiga do termo em Timão de Atenas, embora as mudanças ocorram no seu próprio mundo e a peça ocorra na sua própria época. E tal qual ler sobre a palavra louco em King Lear mudou as implicações sobre as doutrinas da reforma, em Timon, Ibsen associa a reputação dos cães na literatura ao desenvolvimento de um humanismo iluminado. A novidade fundamental é que o homem já não é mais uma deidade abortiva nascida no pecado e necessariamente incompleta no mundo, mas o mais triunfante de todos os animais. E chamá-lo, então, de cachorro como uma brincadeira é insistir sobre seus direitos. O argumento é que reconhecer qualidades em animais e vice-versa torna possível ver o potencial evolucionário em todos os seres vivos de uma forma igual, refutando, então, a doutrina pré-reforma da queda inerente ao homem. E há realmente um sentimento em relação à evolução antes, então, dessa dominação, com os dois usando, então, esse sentimento em relação aos cachorros para explicar isso. As diferentes implicações por trás da palavra cachorro, tem, então, essa noção de mudança histórica que situa, então, realmente a peça entre uma transição entre um sentido antigo e a ideia de pecado inato, em relação a uma noção evolucionária. O cão agora já não é mais considerado como um garantidor do mundo, não só como uma criação. Uma mudança semelhante da visão do medieval, também discernível na aplicação da palavra honest, honesto ou sincero, no sentido de Shakespeare. E ele realmente explica isso como
digamos, passa merecendo honra como alguém sincero, que diz a verdade ou mantém uma promessa. E diz também, levanta várias hipóteses complicadas no contexto realmente da relação inglesa com a Inglaterra, com a Espanha católica. To refer to its North African others than in either England, where the play was written, or Venice, where it is set. Causes Empson to see the play as Causa Empson a ver essa peça como expressando uma falha entre o relacionamento entre os países. Ou seja, ele considera o quanto ela pode ser considerada uma alegoria do relacionamento da Inglaterra com a Espanha, ainda que não seja ostensivamente sobre os dois países. Até mesmo sendo o caso, seria difícil identificar qual personagem na peça representa qual elemento no relacionamento entre os dois países. Otelo, como um general ameaçador violento, pode, então, ser uma representação do Império Espanhol, mas a construção da peça e da relação racial do outro também se posiciona ele como um inimigo daquele império. O Otelo, que pedem para nós acreditarmos, não é mais o Spaniard. Na realidade, ele poderia se conectar ele aos Spaniards, como aqueles nobres selvagens que eles tanto maltratavam. Parece ter uma alegação regular das pessoas como Drake, que as Índias Ocidentais e os seus fornecimentos de seus navios seriam a base para o ódio aos Spaniards. Essa seria uma pergunta que poderia ser respondida. A ideia de casar uma princesa europeia a um negro vem na The Tempest e no Merchant of Venice, o Mercador de Veneza, assim como aqui. O ponto da discussão do Otelo espanhol é analisar as várias conotações da palavra honesto no contexto histórico. Nesse processo, no entanto, Empson repete o outro racial que ele encontrou na peça, classificando Otelo não só como um mouro, mas também como um negro, sendo assim, fazendo com que ele aparecesse como absolutamente outro, não somente para a plateia de Shakespeare, mas para seus próprios leitores. No seu livro especificamente dedicado a explorar como a evolução de palavras específicas indicam conflitos sobre valor racial, isso é absolutamente fundamental, essa palavra é fundamentalmente importante porque deveria permanecer não examinada e, de fato, sem questionamento. Isso é uma dificuldade significativa nesse sentido. Ania Lumba demonstrou como as palavras para se referir às cores acabaram adquirindo conotações para diferentes emoções humanas, e isso é precisamente a história do racismo. Como funciona com as cores, acontece com outras formas de comportamento. Empson diz que, de maneira bastante lasciva, que G.B. Harrison produziu evidências incríveis que existia uma prostituta negra em Londres de Shakespeare que pode ter sido a Dark Lady dos sonetos. Essa fascinação com a questão de Shakespeare ter visto ou não uma pessoa negra traz um paralelo desconfortável, um comentário em suas descrições dos animais no Timon of Athens, onde ele diz é difícil descobrir exatamente quem viu os macacos, quem viu
esses animais, quem viu os primatas e quando. Ainda que Emerson não faça essa conexão, não torne essa conexão explícita, a justaposição próxima dos dois, de quase comentários idênticos, de quase dois comentários idênticos, um se referindo às pessoas norte-africanas e os outros se referindo a primatas, tem um abuso quase racista. Como nós vimos, a discussão do Bobo em Rei Lear está relacionada ao Epson na pós-formação do pensamento cristão. E ambos revelam essa atitude eurocêntrica. Essa eurocentricidade, então, é repetida na discussão das ideias pré-renascença da evolução de Timon of Athens, onde essa pós-formação cristã, de visão de mundo, reforça essas metáforas animalistas da ideologia racista. Nessa interpretação desconfortável do eurocentrismo, tanto na religião quanto na raça, o paradoxo central da Structure of Complex Words é a seguinte: um estudo dedicado a explorar como as palavras arcaicas se tornam suplementadas por novos significados e acabam sendo remotas historicamente. Um dos propósitos desse artigo é chamar a atenção à influência formativa significativa do método linguístico de William Emerson nos modos agora conhecidos de Raymond Williams de análise cultural, enquanto avaliamos como esse manuseio de Williams da política racial pode ser lido como uma corretiva de Emerson. A estrutura do sentimento de Williams é uma herdeira direta da estrutura de significado de Emerson. E, de fato, Williams e Michael Oram, em primeiro lugar, usaram a estrutura de sentimento no Preface to Film, em 1954, somente 3 anos depois de Emerson, ainda que comparativamente fosse pouco notado no momento. Matthews mostrou que Williams usou o termo estrutura de sentimento com implicações variadas durante a sua carreira, que se desenvolveram durante o tempo. Mas a tendência geral era chamar a atenção para como, quando nós pensamos no relacionamento entre o presente e o passado, é importante resistir à tentação de pintar esses períodos com pinceladas muito amplas, com base em poucos fatos conhecidos, e extrapolar esses fatos a uma impressão da sociedade por completo em certo período de tempo, porque as pessoas não apreendem de fato a história como história. Elas ainda não estão cientes do que vai ser subsequentemente construído como característica predominante de seu mundo. Então, quando a história é experienciada, ela é experienciada em uma vasta gama emocional, social e política. Em outras palavras, o personagem de uma sociedade dada em certo período de tempo sempre é mais complexo e multifacetado do que qualquer impressão singular sugerida. E Williams usa o termo estrutura de sentimento para substituir a simplicidade com complexidade. É tão firme e definitivo quanto a palavra estrutura sugere, e ainda assim opera da maneira delicada e tangível como parte das nossas atividades. Em um uso precoce do conceito estrutura de sentimento no The Long Revolution de 1961, Williams segue a aplicação de Emerson do método linguístico para a análise literária, muito próxima do que Emerson faz, chamando atenção ao fato de que a estrutura do sentimento, herdada de um certo período, particularmente é visível nas artes e na literatura, porque aqui, nos únicos exemplos que nós temos da comunicação gravada, o sentido real
da comunidade profunda que torna a comunicação possível é algo que nós tiramos do passado. Não só esse insight segue o método centrado em textocêntrico de Emerson, mas também a adoção de palavras-chave como um conceito crítico em uma análise cultural, e esse é o próximo componente da teoria geral que Williams tira de Emerson. Uma palavra-chave em uma análise é um padrão, é a descoberta de padrões, uma característica que faz com que uma análise cultural comece. E é um relacionamento entre esses padrões que, às vezes, revela identidades e correspondências inesperadas de atividades consideradas separadas. Às vezes, revelam descontinuidades de uma maneira inesperada. E é assim que nós começamos uma análise cultural geral. Indo de Emerson em 1951 para Williams, na The Long Revolution em 1961, é fascinante porque revela a genealogia gradual não só da estrutura do sentimento, mas também do conceito comum agora de uma palavra-chave. No trabalho orientado por literatura de Emerson, o propósito de identificar uma ou duas palavras em um trabalho, um corpo literário, é torná-las a base para a exegênese do significado do todo. Existe um caso mais ou menos na metade daquele corpo literário. Então, seria o gosto daquele período, o gosto daquele corpo literário. Seria a palavra-chave de um poema longo ou uma peça. Mas na Long Revolution de 1961, a ideia de palavra-chave se torna mais articulada explicitamente. O termo deixa de ser usado como um descritor geral, uma palavra particular que tem a chave interpretativa para qualquer texto, e se torna, então, um termo mais estabelecido como um conceito mais preciso. Sendo assim, o propósito de desenvolver um novo conceito não é simplesmente você criar um novo termo estiloso, é permitir novas maneiras de entender a cultura. É aí que nós vemos Williams começando a se separar de Emerson, porque, como nós podemos ver, o método de Emerson era, acima de tudo, um método de texto, ainda que o método de Williams comece a se desenvolver no sentido do que foi perdido nas coisas como arte e literatura. Ele abriu Culture and Society em 1958 com uma discussão nos termos indústria, democracia, classe, arte e cultura, para poder traçar um histórico social, através do qual se tornou comum pensar em arte e cultura como atividades especialistas separáveis e separadas de todo o nexo de processos sociais. Essa separação de pensamento artístico de indústria e política, por exemplo, tem a ver com um exemplo que o Daniel Williams deu mais cedo, sobre a generosidade que alguns autores tinham em relação a Williams. A separação entre literatura e outras atividades que eram vistas em isolamento em relação ao resto do mundo, a ideia como um retiro romântico do mundo na literatura e nas artes. Essa separação já tinha ocorrido na Grã-Bretanha, especialmente durante a transição de uma sociedade rural para uma sociedade industrial. E eu acredito que durante a palestra da Débora, hoje de manhã, ela falou brevemente durante a importância da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, sobre como um dos principais elementos que definiram a classe e a dominância entre as classes, que passou a existir nas sociedades tipicamente industriais. Durante essa revolução industrial na Grã-Bretanha, nós temos essa separação entre a arte e a sociologia e a política, por exemplo, que começaram a ser estabelecidas. E houve o efeito de mistificação da estrutura de classe que foi criada como resultado dessa transição. A restauração de um material como distinto de um abstrato
de história, o material histórico nesse processo, foi um primeiro passo crucial em direção a uma consciência de classe e a adoção de uma política cultural de resistência à classe dominante. Em outras palavras, a conexão entre literatura e história tem um compromisso à crítica de estruturas ideológicas em Williams, que é mutada em Hampton, como resultado de seu hábito de tratar textos literários como objetos privilegiados de análise. Tendo feito esta quebra, essa separação, Williams expandiria esse processo durante sua carreira. Seus estudos em 1976 de palavras-chave começaram com um apêndice ao Culture and Society, mas Williams descobriu que havia muito a se dizer sobre o assunto e expandiu isso para um livro completo. O que é mais notável é que não só Williams parou de usar palavra-chave como um descritor geral, como Emerson, mas ele também parou de usá-la como uma hifenização desconcertada no Long Revolution. O termo em si não existia ainda, mas em 1976, a palavra-chave se tornou um termo em si, e com isso se criou um conceito teórico crítico que chegou à sua expressão mais alta com o Marxism and Literature do Williams em 1977, onde ele revisitou a ideia de estrutura de sentimento, mas dessa vez ele tinha muito mais a dizer sobre o assunto. O termo é difícil, mas o sentimento é escolhido para enfatizar a distinção de conceitos mais formais, como visão de mundo ou ideologia. Nós estamos preocupados com significados e valores como se eles fossem vividos e sentidos ativamente. E as relações entre eles e crenças sistemáticas ou formais são variáveis práticas. Uma definição alternativa seria as estruturas de experiência. Nós estamos falando sobre elementos de característica de impulso, restrição e tom, especificamente elementos afetivos de consciência e relacionamentos, não sentimentos contra pensamentos, mas sentimentos como sentimentos, mas pensamentos como sentimentos. Nós estamos definindo esses elementos, então, como uma estrutura, como um conjunto com relações internas específicas. Ainda assim, nós ainda definimos a experiência social como um processo que não foi ainda reconhecido como social, mas ainda é vivenciado na maneira privada, idiosincrática e ainda isolada. É notável aqui que quando Williams considera uma alternativa para estruturas de sentimento, ele não retorna às estruturas de significado de Emerson, e sim defende a ideia de estruturas de experiência. O ponto da análise cultural agora não é elucidar essa ou aquela palavra e o que elas significam, mas ver palavras como partes de textos completos, que por sua vez são articulações de relacionamentos reais materiais em certo ponto no tempo. Então, a leitura das palavras, em um senso com propósito, é uma leitura dos relacionamentos em si. Além disso, isso é precisamente o ponto do pensamento de Williams, no qual a ideia de uma estrutura de sentimento sempre é um processo. É a fundação de seu vocabulário para dominante, emergente, para ideologias dominantes, emergentes e também residuais. Em sua discussão de estruturas de sentimento na The Long Revolution, Raymond Williams reconhece a complexidade do conceito e, em uma tentativa de fornecer um exemplo prático, ele escreve: eu acho que nós poderíamos entender melhor isso se nós pensarmos em uma análise similar de uma maneira de vida que nós compartilhamos. Ele fala: geralmente nós estamos cientes disso quando nós lemos uma história sobre nossas próprias vidas, de alguém que está fora de nossa comunidade, ou observamos uma pequena diferença em estilo,
ou discurso ou comportamento em alguém que aprendeu as nossas maneiras de viver. Apesar disso, isso pode se tornar uma coisa trivial. O fato dessa característica não ser nem trivial e nem marginal, especialmente uma pessoa que aprendeu a maneira de viver em uma comunidade. É uma preocupação repetidamente mencionada por Empson para os estudantes de inglês de outros países, potencialmente perplexos pela vasta quantidade de nuances e significados em uma palavra somente. Ao mesmo tempo, suscita questões sobre o nós e o nossas maneiras que Williams fala. Num ensaio escrito em 1981, o Williams identifica que realmente nós temos, então, uma oposição em relação à Inglaterra anglo-saxã e resultado de erros de identificação que está realmente relacionado ao nós versus eles, que está relacionado a pensamentos nacionalistas. Williams sugere, então, uma ideia de história complexa que sobrepuja essa distinção e tenta pensar realmente nas relações históricas entre os dois, em termos materiais. Ele diz, não precisamos ficar muito numa das regiões mais populadas, mais a história étnica do que agora o país de Gales é de uma extrema complexidade e há diferenças básicas entre realmente pessoas que se assentaram durante o Neolítico e a Idade do Bronze e as chegadas na Idade do Ferro, quando a lenda foram assimiladas em termos de contrastes com os saxões e depois confusa com os celtas. Quanto a essa última descrição difícil se vê levantada, nós temos que replicar com a evidência que os celtas eram os imperialistas linguistas invasores. E está muito escuro aqui, eu vou parar um minutinho para acender a luz. A afirmação de Williams que a categoria de raça não precisa de mais exame parece um pouco pesado, embora nesse ponto o seu principal argumento seja realmente a comparação comparados com os ingleses, os galeses não são uma raça, mas sim uma construção cultural. E para criticar essa identificação muito fácil com os celtas, que vemos muitas vezes em Gales, é realmente mitologizar a versão, recusando então de ver os galeses como um povo que tem sua própria cultura e que realmente tem seus próprios artefatos históricos. E se há uma coisa na insistência de insistir em analisar a cultura galesa, essa forçação complexa de descontinuidades adquiridas, uma série quebrada de mudanças radicais e que temos que marcar não somente os aspectos sociolinguísticos das comunidades, mas também vários atos de autodefinição pela negação. O argumento principal é muitas vezes visto como sendo o argumento principal e é visto melhor nessas descontinuidades, mudanças forçadas e conquistas. Em outras palavras, realmente a experiência de derrota, penetração e incorporação sobre um período histórico muito longo, então afetaram os elementos da cultura galesa de várias maneiras, provocando então contra-afirmações. Por exemplo, o movimento trabalhista e o engajamento com a consciência de classe na defesa de formas modernas de democracia são frequentemente tratados como características importantes da cultura galesa e reconhecendo como uma resposta às condições de relações historicamente criadas pela Revolução Industrial que ocorre em Gales e em outros lugares. Em outras palavras, essa característica típica da cultura galesa não é inata, mas sim uma resposta a condições históricas impostas por fora. Ainda mais num período anterior à Guerra Civil Inglesa, de 642 a 46,
a maior parte do país de Gales favoreceu o lado do rei, e Williams assinala que realmente uma Gales realista, monarquista, não é facilmente incluída na projeção de uma Gales radical e democrática em sua essência. No entanto, foi assim que aconteceu. Talvez o melhor exemplo que ele nos dá realmente é o não conformismo religioso, por várias razões. A não conformidade religiosa, historicamente, foi tratada como sendo uma das principais características da cultura do país de Gales. Isso por causa das ideias de organização em comum, responsabilidade compartilhada e progresso pela educação, que são bases do pensamento não conformista e podem ser, então, equalizados com a idade de um país de Gales democraticamente socialista e com uma encarnação de mais do que com a encarnação de um bastião monárquico. Mais significantemente, a reforma protestante do século XVI e a lei contemporânea da União, que ligam o país de Gales à Inglaterra, levaram a uma imposição de organização religiosa, e a Igreja Anglicana é um órgão de controle político. Então, ela realmente tem um controle muito grande do país de Gales. Então, os não conformistas são alternativas importantes à igreja consagrada. A lei da igreja galesa, então, publicada, reconhece realmente a congruência do não conformismo maior do que a da cristandade anglicana sobre o povo do galês. Então, desde o início, realmente foi a primeira vez que isso se aplica unicamente ao país de Gales e foi interpretado como sendo um marco para reobter maior autonomia no país de Gales desde o século XII. Em outras palavras, a não conformidade tem um lugar muito importante na cultura galesa e na sua história. No entanto, Williams questiona essa hipótese de sua posição inerente, argumentando que há formas culturais em que as pessoas subordinadas tentam expressar a sua identidade distinta de uma forma específica e quase descontínua. E essas descontinuidades estão relacionadas às realidades da subordinação mais do que à idealização de uma essência submersa. E essas citações podem, às vezes, ser complicadas. Às vezes, eu me vejo eu mesmo tropeçando nas palavras. Então, eu estou mais uma vez admirando o trabalho das tradutoras. Mais especificamente, ele assinala que a própria não conformidade, por tanto tempo tratado como realmente uma forma básica da cultura galesa, surgiu durante as comunidades industriais na Inglaterra e atravessou a fronteira inglesa. E a ideia não é perseguir a ideia de responsabilidade social, a propósito comum, e responsabilidade compartilhada como não conformidade, mas sim de mostrar como há uma relação entre o país de Gales e a Inglaterra, e a história sendo mais complexa do que um ou outro recurso ou identificação superficial pode sugerir. Ele sugere, então, que isso surgiu em contraposição à ideologia dominante na época. Na realidade, é como Williams trata as organizações religiosas de um modo geral, de castelos a palácios, a igrejas e prisões, de casas de trabalho e escolas, de armas à guerra, há sempre realmente a classe dominante de formas variáveis, tentando controlar realmente a ordem política e social. Em outro ensaio, A Cultura das Nações, de 83,
Williams retorna ao tema de como histórias complexas tendem a ser reduzidas a essências históricas artificiais na construção e promulgação de versões específicas da cultura britânica, e fala de uma anedota sobre um político que se opunha à entrada do Reino Unido na comunidade europeia, baseado na ideia de que seria o fim de 1000 anos de história. E Williams responde: por que 1000? Eu me pergunto. A única data significativa por aí seria por volta de 1066, quando um francês com o sangue normando substituiu a monarquia anglo-saxã. Então, por quê? Isso seria, então, 1500 anos, os ingleses, então seria o quê? 2500, mas a história real das pessoas dessas ilhas vai muito mais além disso, muito mais para trás do que isso. E há realmente alguma coisa muito interessante nisso, contra alguém ser justamente contra a entrada na comunidade europeia e a história recente do Reino Unido. O argumento de Williams aqui, mais uma vez, é que os povos britânicos não são só britânicos ou romanos ou anglo-saxões ou celtas ou vikings ou normandos, mas uma combinação legítima ideologicamente e culturalmente formada de todos eles numa unidade política unificada, que são os britânicos, e recusando, então, uma base étnica para a definição, seja do país de Gales ou da Inglaterra. E ele prossegue. Todos os vários povos que viveram nessa ilha são, num sentido substancial físico, ainda aqui os povos do momento, o que de vez em quando é projetado como uma raça de uma ilha, é na realidade uma sucessão de conquistas e repressões, mas também superseções sucessivas e integrações relativas. Todos os processos foram culturais e históricos, e todos os processos artificiais foram políticos. Ao ler essa passagem, contudo, notamos que há uma contradição no pensamento de Williams, uma contradição que já estava presente nas suas referências anteriores vagas aos povos que estavam dentro ou fora de uma comunidade. E é importante tentar separar essa contradição, porque revela, por sua vez, uma certa miopia na sua abordagem de assuntos tão sensíveis como imigração e, em última análise, raça. O argumento que ele nos pede para aceitar, de fato, é que os povos que viveram nas Ilhas Britânicas foram os mesmos, ao mesmo tempo, alguns estavam lá há mais tempo do que os outros. E ele diz que é aqui que há um principal problema nas imigrações mais recentes de pessoas que são mais visivelmente diferentes. Quando esses interagem com as mais recentemente seletivas formas de identidade, os ingleses da gema, que pertencem a realmente uma noção que foi feita mais, que é relativamente recente e que é feito de várias imigrações, ou então se liga aos britânicos imperiais, que usaram uma identidade comum para reinar sobre centenas de povos no mundo e assumiram realmente uma superioridade inata, há uma série de confusões e preconceitos que se tornam óbvios. Essa lógica contraditória levanta realmente certas hipóteses perturbadoras que estão implícitas na sua discussão da longa revolução e das melhores maneiras de entender o conceito da estrutura. E devemos, então, observar as pequenas diferenças entre estilo e comportamento entre os membros da comunidade. A questão dessa retórica deixa sem examinar de quem estamos falando quando falamos de comunidade, nossa comunidade. Então, para um teórico cultural da história britânica negra, como Paul Gilroy, como discutido a resposta decisiva não é nós. Em vez disso, levanta outra pergunta.
e que está relacionado, então, o Gilroy escreve: quanto tempo é tempo suficiente para se tornar um britânico genuíno? Ele, Williams, a insistência de Williams em insistir sobre as origens de conflito racial não faz sentido, haja vista a lei da imigração de 71, que parava o primeiro assentamento negro. E mais perturbador, esses argumentos negam, então, que os negros possam compartilhar uma identidade social com os seus vizinhos brancos, em contraste com as chegadas mais recentes, que Williams chama já de assentados com raízes. Então, de acordo com Jim McGuigan, embora a resposta de Gilroy seja justificada, ele acha que ele foi longe demais em equacionar Williams com figuras racistas explícitas, como Enoch Powell, que foi falado mais cedo. Importante aqui é que os dois, a crítica e a defesa, vão dos dois sentidos, relativa ao eurocentrismo extremo de Emerson, que não via nenhum problema em justapor a discussão da primeira vez que os europeus viram macacos com a primeira vez que os europeus viram africanos e deixar a palavra negro sem examinar. A afirmação de Williams da complexidade cultural e racial parece mais sofisticada. No entanto, há uma ambiguidade no cerne dos artigos sobre a raça que realmente leva a questionar as posições e questionar isso, então, com assentamentos já com raízes formadas. Para os cidadãos negros de 1970 e 80, uma forma correspondente de raiz identificação, uma variação de noção de comunidade, historicamente veio das igrejas evangélicas, dado que esse foi o período em que o racismo estrutural contra os negros foi muito prevalente nas Ilhas Britânicas, a forma de comunidade que se desejava e a oportunidade que se dizia nessas igrejas não podiam deixar de apelar às pessoas, porque, embora não houvesse a conotação política, o fato da sua existência foi testemunho de uma afirmação de pertencer a um assentamento que, em muitos casos, era oficialmente negado. Williams, por contraste, não conseguiu ver organizações religiosas como outra coisa que veículos de uma ideologia dominante. Além do mais, essa afirmação da religião organizada não é separável dos pontos cegos no pensamento sobre raça. E nós vemos que isso se vê como uma correção da prática que existe muito de colocar as maneiras de ser inglesa como diferenças étnicas, enquanto que são práticas culturais e políticas ideológicas diferentes. Esse argumento, então, tem a ver com isso tem a ver com não conformidade, com isso tudo não tem nada a ver com aspectos étnicos, mas sim com práticas de políticas e práticas ideológicas dominantes. Embora o não conformismo rejeite as políticas de linguagem inglesa unificada, então, nós temos formas de solidariedade associada com instâncias de assentamento de comunidades que, teoricamente, não poderiam incluir diversidade cultural porque eram assentadas. Mas é difícil ver isso e, pelo menos, a maneira de Williams de ver isso como instâncias de não conformismo, em vez das estruturas muito ritualizadas de sua época. E é por isso que vale a pena ler, então, Williams com Paulo Freire, porque, embora não há questão de influência direta entre Williams e Freire, como há entre Emerson e Williams, não se pode saber se realmente não havia alguma
conexão. Freire restaura a possibilidade de uma política oposicional crítica que é ligada às desigualdades da raça e expresse realmente um sentimento anti-establishment nas organizações religiosas que Williams não podia imaginar. Então, essa é a terceira seção do meu artigo. Tendo partido para o exílio, deixando o Brasil depois da ditadura militar de 64, primeiro indo para o Chile, depois para os Estados Unidos e a Suíça, Freire foi convidado pelo Conselho Mundial de Igrejas a começar trabalho educacional no estado da Guiné-Bissau, pós-colonial, na África Ocidental, onde expressou realmente o seu trabalho, Pedagogia dos Oprimidos, tradução de 1970 para o inglês. Nesse trabalho, Freire rejeita a maneira de pensar que ele tinha notado em várias recém-descolonizadas sociedades na África, especificamente rejeitava a hipótese de que as estruturas educacionais seriam desenvolvidas nessas sociedades como parte de um processo gradual de criar serviços públicos depois da independência política ter sido conseguida, especialmente em casos em que a independência foi conseguida através de uma revolução. E aqui nós temos Freire. Então, algumas pessoas bem intencionadas, mas sem muita noção, supõem que, já que o processo dialógico é prolongado, que não é verdade, elas devem levar a revolução sem comunicação, por meio de comunicados. E uma vez que a revolução está ganha, eles então vão desenvolver um esforço educacional que seja mais completo e justificam esse procedimento dizendo que é impossível fazer a educação, uma educação liberadora, sem tomar o poder. Freire não rejeita a tomada de poder, mas realmente se diz que não vai criar as condições necessárias para a independência. Isso é porque as pré-condições para a revolução política são a adoção de uma visão contra-hegemônica crítica que, na realidade, é gerada através de uma praxis pedagógica. Em outras palavras, a educação não segue a revolução, mas, de certa forma, é um fator na implementação da revolução. E, tal qual a independência não é uma coisa que se possa criar através de atividades revolucionárias das pessoas colonizadas, também não é algo que se possa dar como um presente aos colonizados, e já que Freire rejeita o direito dos colonizadores de conceder a independência. A liberação é um processo dialógico em que a independência é desenvolvida através de uma interação complexa de ação com educação crítica e há um processo transformador constitutivo que surge desse encontro entre colonizador e colonizado. Essa abordagem dialética está na base da abordagem dialógica de Freire à educação, que implica na substituição de um modelo de pedagogia por outro. Na fase de descolonização da história colonial, a fase educacional foi mais orientada para a alfabetização funcional do que para uma alfabetização crítica. Quem consegue estudar, e tudo isso era estudado pelas autoridades coloniais, com o efeito de que os métodos de disseminação e os conhecimentos gerados e os modos de avaliação que existiam contribuíam para, de forma indireta, e às vezes diretamente, para a reprodução da ordem social hierárquica em que se baseavam justamente as sociedades coloniais, porque isso envolvia justamente dar aos estudantes o conhecimento suficiente para ocupar um certo lugar nessa ordem, mas sem equipá-los com a orientação crítica necessária para questioná-lo. Então, Freire se referiria a isso como um método bancário de educação que depositava simbolicamente conhecimento num número X de estudantes, que eram receptáculos durante um período de tempo para poder recuperar, digamos, o investimento. E a metáfora econômica não realmente existe só. Há realmente uma noção imperial baseada numa exploração capitalista da colônia, do trabalho das pessoas. No cerne desse conceito bancário de educação,
Freire identifica uma contradição simbólica. Como os professores frequentemente são membros da comunidade em que ensinam, eles falam do mesmo lugar, ou seja, eles ocupam o mesmo discurso em relação às autoridades coloniais que seus estudantes e suas famílias. Ao mesmo tempo, porque as estruturas educacionais estão envolvidas na reprodução de uma ordem social, eles têm diferentes papéis a desempenhar. E o progresso educacional vai depender da capacidade dos estudantes para proporcionar respostas pré-programadas a certas perguntas já pré-programadas também, sem criticar o sistema. Eles têm que passar exames sem criticar o sistema, reproduzir o sistema e não discuti-lo. E devido a essa contradição, Freire realmente, na sua Pedagogia dos Oprimidos, sugeriu substituir esse modelo bancário de ensino com o que ele chamou uma educação que coloca problemas. Então, em vez de seguir uma agenda educacional imposta externamente como veículo para a educação, uma educação que colocasse problemas daria aos estudantes a oportunidade de desenvolver programas de trabalho que seriam muito importantes para as circunstâncias em que viviam. E muitas implicações seguiam essa sugestão. Em primeiro lugar, a colocação de problemas é identificar os desafios que afetam todos os membros de uma comunidade, não apenas alguns, como, por exemplo, as crianças e estudantes não precisam, então, ser colocados em coortas na base de idade e educação. A oportunidade de participar na educação em todas as idades implica um objetivo meio alterado do propósito da educação, em que a ideia não é se avançar individualmente, mas conseguir a melhoria da comunidade como um todo. Ao mesmo tempo, como os professores não são separados da comunidade, eles também podem participar desse processo mútuo, substituindo, então, a relação hierárquica entre professores e estudantes com uma prática de esforços conjuntos e empreendimento conjunto que vai resolver a contradição no cerne desse conceito bancário. Então, a educação de Freire, de colocação de problemas, leva realmente a uma reprodução do sistema. And this content is identified and discovered through a series of so-called generative themes. As students identify what they're trying to achieve in and for. Enquanto os estudantes tentam identificar qual tipo de conhecimento eles estão tentando identificar, isso leva a uma identificação de quais barreiras estão ali, como essas barreiras são superadas, quem mais está equipado com habilidades, conhecimento, experiência, função para contribuir com esse processo, e, acima de tudo, se o programa for bem sucedido, o que mudará? Em outras palavras, uma prática de educação problematizadora oferece contribuir para elevar a alfabetização crítica, em oposição à meramente funcional de seus alunos, ao criar oportunidades para desenvolver sua consciência crítica em relação às desigualdades de poder e dominação existentes. Permite-lhes ver o que sabem do mundo é altamente mediado por suas experiências dele e por estruturas de reprodução ideológica, como cultura e educação. Onde essas coisas não se encaixam, isso cria ainda mais oportunidades para rejeitar a ideologia dominante e desafiar as desigualdades que ela legitima. Em última instância, portanto, mais do que uma ferramenta da ordem capitalista e imperial, a educação problematizadora é um instrumento de libertação. Para fazer essa mudança de ênfase no objeto e na prática da educação na Guiné-Bissau durante o período de descolonização, foi necessária uma transformação adicional, especificamente na forma como os educadores eram treinados e preparados para oferecer tal educação. Como parte desse processo, Freire propôs que os professores estagiários estudassem e observassem a vida da comunidade na qual ensinariam por um longo período de tempo, para decodificar os significantes aparentemente superficiais do significado e usá-los para obter uma visão profunda da dinâmica, relações de poder e desafios comuns a essa comunidade. E é aqui que a sua pedagogia da libertação se reconecta com uma força de teologia da libertação, com referência tanto à raça quanto à religião,
porque na descolonização da África Ocidental na década de 1960, as organizações religiosas eram frequentemente mais do que locais do que cultos, mas também locais de pertença e solidariedade, e, portanto, impulsionadores de relações sociais, importantes que existiam adjacentes às relações dominantes de hierarquia colonial. Portanto, compreender a posição dessas relações na sociedade foi um passo importante para decodificar a dinâmica de poder no trabalho e identificar possíveis meios para aproveitar as relações pré-existentes a serviço de uma pedagogia de libertação política. Esse é o último slide. Nessa etapa de decodificação, os pesquisadores observam certos momentos da vida da região, ora diretamente, ora por meio de conversas informais com os moradores. Eles registram tudo em seus cadernos, incluindo itens aparentemente sem importância, a forma como as pessoas falam, seu estilo de vida, seu comportamento na igreja e no trabalho. Eles registram o idioma das pessoas, suas expressões idiomáticas, seus vocabulários, sua sintaxe, não sua pronúncia incorreta, mas sim a maneira como constroem seu pensamento. Parece que nessa mudança de ênfase entre pronúncia correta ou incorreta, e não em pronúncia correta e incorreta, e sim como a pessoa falava, era muito mais importante, porque está situada no coração da comunidade, incorpora uma série de relações horizontais dentro dela. Uma igreja está bem posicionada como um ponto de partida para identificar os temas generativos salientes para seus membros, como seria o caso mais tarde na África do Sul, durante a luta contra o apartheid. Certas organizações religiosas forneceram recursos comunitários que poderiam ser usados para germinar forças de resistência contra-hegemônica. A questão não é que Freire acreditasse que esse era sempre e inevitavelmente o papel dos grupos religiosos, mas é que, devido à sua localização geográfica dentro das comunidades e à sua abertura teoricamente a todos, as igrejas têm o potencial de fomentar relações de oposição, tanto quanto as relações de opressão. É por isso que Freire também aponta que, em seu compromisso de usar a educação para cultivar uma consciência política radical, o Conselho Mundial de Igrejas, entre aspas, estava me oferecendo isso mais do que qualquer universidade, fecha aspas. Nesse ponto, eu deveria dizer que ele não tinha trabalhado na Unicamp ainda. Ou seja, uma pedagogia de libertação abre em sua obra para uma forma de teologia de libertação. Se eu pudesse resumir o meu artigo por alguns minutos, eu diria que no trabalho de Williams, entender o contexto cristão de certas palavras-chave era a chave para restaurar o significado correto em vários textos literários de cânone literário e histórico. No entanto, como os significados anteriores sempre se perderam quando a própria linguagem passou por mudanças radicais, durante a Reforma e o Iluminismo europeus, sua ideia de significado correto é inseparável tanto de uma cosmovisão cristã quanto de uma perspectiva eurocêntrica. Raymond Williams baseou-se amplamente no método de Empson no desenvolvimento da linguística histórica, mas em vez de usar palavras-chave para analisar objetos textuais delimitados, Williams a aplicou em uma leitura crítica das estruturas ideológicas dominantes no mundo. Embora o pensamento de Williams sobre a raça não fosse muito sofisticado, evitou os piores excessos de Empson a esse respeito, mas apenas associando a religião à ideologia dominante e descartando-a junto com a raça, de modo que Williams, em última análise, pouco diga sobre qualquer um deles. A leitura de Freire da relação entre raça e religião é implicitamente mais matizada, porque trabalhar na Guiné-Bissau anticolonial no final do período do imperialismo europeu não pode deixar de ter envolvido uma dimensão altamente racializada no relato da relação entre o colonizador e colonizado. E por que ele empreendeu esse trabalho em nome de uma organização da igreja? Em outras palavras, a igreja não deve mais, ou pelo menos não necessariamente, ser vista como um órgão da ideologia dominante, e pode realmente operar como o locus de resistência para os oprimidos, que naquele caso também eram uma comunidade racializada oprimida. Nos anos desde a morte de Freire, tornou-se comum que suas ideias fossem adotadas na educação racial crítica nos Estados Unidos. Embora Stephen Nathan Hames tenha argumentado que, devido à sua tendência de colapso da raça na classe
a relevância de Freire pode ser exagerada quando se trata de afro-americanos nos Estados Unidos. Renee Smith Maddox e Daniel G. Solorzano propuseram que a combinação, a teoria crítica The Critical Theory of Race com o método de formulação de problemas de Freire oferece aos educadores e professores uma maneira de iniciar futuros professores em discursos e abordagens pedagógicas que atendam às necessidades dos alunos negros enquanto futuros professores que aprendem como examinar sua noção de justiça social. Eles continuam citando certas igrejas afro-americanas que são capazes de fornecer inúmeras questões de pesquisa educacional e jurídica, questões literárias e artísticas e materiais curriculares e pedagógicos relacionados associados a pessoas de cor. No Reino Unido, a situação é um pouco diferente, principalmente porque desde o censo de 2011, pela primeira vez na história, a maioria dos cidadãos se identificou como não tendo religião. Mas, embora isso seja verdade para a população como um todo, não é verdade para a população negra britânica em particular, ou qualquer um dos grupos diferentes étnicos minoritários, nos quais a prática religiosa continua prevalecendo. É notável que um grande número de intelectuais públicos da Grã-Bretanha são ateus declarados, mas quase nenhum deles revela qualquer consciência do fato de que o ateísmo de que se orgulham é, em parte, determinado por sua posição privilegiada em relação às estruturas de classe e raça. Entre as populações negras e minorias étnicas, o ateísmo frequentemente não é possível nem desejável, uma vez que as igrejas negras têm frequentemente estado entre os mecanismos de apoio e recursos comunitários mais importantes disponíveis. Afirmar isso não é mistificar a prática da fé como tal, que é, em todo caso, uma vocação individual, mas é chamar a atenção para as formas de organização social e comportamento social possibilitadas pela participação nas relações e redes de grupos religiosos. Por isso, ler Paulo Freire ao lado de Raymond Williams é estabelecer a conexão entre a organização religiosa e o potencial de prática contra-hegemônica em relação à raça. Muito obrigado. Excelente, professor Dix. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós temos aqui no YouTube 3 questões que eu queria colocar, mas antes de passar as questões, eu só queria fazer um breve comentário de uma experiência que eu tive entre o Williams e um sociólogo da literatura alemã. Inclusive, escrevi sobre isso em 2015. O sociólogo da literatura alemã se chama Levenschuk, e no livro A Família Puritana, de 1929, ele fala do inglês como um vocabulário para se pensar as emoções. E é ali que ele formula também uma ideia de uma estrutura de sentimento. Inclusive, ele usa esse próprio termo. Então, achei muito rico e importante nessa conexão do termo e depois da palavra do termo e depois do conceito estrutura de sentimento com William Epsom. E daí é bastante interessante a gente ver também que na própria sociologia da literatura alemã, né, antes da guerra, esse termo também já estava em movimento para falar das emoções que o vocabulário da língua inglesa expressava. Então, é só para agradecer o quanto essa exposição, entre outras coisas, enriquece esse debate. Eu vou passar as questões, professor. A primeira é a seguinte. A Débora Maza pergunta assim: o trabalho e a obra de Paulo Freire e Raymond Williams promoveram uma ressignificação e valoração do campo da cultura e das práticas educativas. Como você compreende estes deslocamentos? Eu vou ler a outra questão. É o José Afonso Chaves. Ele diz assim: professor Dix, na exposição que fez do conceito de estrutura de sentimento, enfatizou sua condição de processo,
uma relação condicionada praticamente o que penso eu, o afasta de noções muito amplas e de base idealista à la Hegel ou Zeitgeist. Seria a noção de formações, como posto em Culture, a justa mediação a dar essa tônica sociológica? Quer dizer, tomá-la para pensar os outros objetos de análise? E a última pergunta é do Michael Guimarães, que diz assim: estudos de cultura e síntese cultural se encontram? Como ressignificar a cultura em um momento intenso de invasão cultural no Brasil? Invasão ultraliberal, neocolonial, necropolítica e neofascista. É isso, professor. Okay, thank you. Ok, obrigado. Primeiro comentário que o Alexandro falou não foi bem uma pergunta, eu acredito que foi mais um comentário. Eu estava recebendo na minha mente como se fosse uma pergunta. Quando eu penso no Raymond Williams, eu penso que uma questão que foi pouco conhecida no trabalho dele foi a importância de distinguir entre diferentes tipos de experiências emocionais. Eu acredito que a emoção nem sempre é a primeira palavra que vem à cabeça quando as pessoas pensam no Williams. E eu acredito que provavelmente é porque o seu trabalho tem uma nuance muito abstrata. Por exemplo, o marxismo na literatura demonstra as ideias de como criticar a sociologia da cultura de maneira mais coerente e quase inteiramente é abstrato. O número de exemplos concretos é muito pequeno. Então, essa abstração cria esse sentido de que o trabalho do Williams é uma coisa teórica, mas quando eu leio o trabalho dele, uma coisa que eu percebo é que nós temos que conceitualizar essa experiência emocional. E isso é algo que eu acho que podemos tirar da estrutura do sentimento e, como você mencionou, desse sociólogo alemão, o fato de termos um vocabulário para essas emoções na língua inglesa, eu acho que é muito importante. Eu acredito que de manhã, acho que foi a Maria Elisa que falou no seu artigo sobre o Freire, um outro papel central no trabalho de Williams, no compilado de Williams, ele fala sobre a meta de ativistas políticos como críticos teóricos, que é tornar a esperança algo prático. Essa seria a combinação de Williams, a combinação de ideias abstratas com um trabalho árduo, prático. Eu acho que isso é uma questão que resume bastante o trabalho de Williams, na minha opinião. Eu acho que foi uma coisa muito marcante do artigo da Luísa, quando nós ouvimos hoje de manhã. Outra ideia é o comprometimento com a esperança e o comprometimento de pensar que as coisas podem ser melhores. Eu acho que isso leva a uma transformação crítica na prática. Eu vou responder a próxima pergunta sobre comparação com Zeitgeist e alguns conceitos um pouco mais amplos. A resposta curta é sim. O Zeitgeist é relacionado a como nós nos sentimos em um momento em particular. Ao invés de como nos sentimos retrospectivamente quando pensamos em um momento. Como as pessoas, não é pensar nos anos 90, por exemplo, e pensar em que tipo de música as pessoas ouviam e como as pessoas estavam se sentindo naquela época. Tipicamente, eu não aplicaria o termo Zeitgeist ao termo 2021, porque eu acredito que 2021 não seria
um período muito antecipado, um período muito relembrado na minha vida posterior, em 2040, quando eu olhar para trás e analisar retrospectivamente. Nós temos essa combinação em um período histórico e um sentimento emocional. Essa seria a conceitualização de Zeitgeist. Quando Williams desenvolve o vocabulário de dominante, culturas dominantes, residuais e emergentes na sua literatura, a ideologia dominante sempre é o seu alvo. As formas residuais de práticas dominantes tendem a ser aquelas que são um pouco antiquadas, mas ainda têm algum tipo de poder. A religião é uma delas, que ele dá como exemplo, que é parte de uma ideologia, mesmo que especificamente na Grã-Bretanha, a religião não seja tão poderosa quanto já foi uma época, e a cultura emergente, data de um momento em que começa a haver oposição. Existe também a cultura pré-emergente, que é quando, antes de elementos emergentes da cultura surgirem. E, novamente, esses elementos emergentes da cultura só são possíveis de serem identificados retrospectivamente. São conceitos como política verde, ambientalismo, são itens de cultura, por exemplo, emergente. A ideia de política ambiental provavelmente era um item de cultura pré-emergente, porque nos anos 60 e 70 surgiu como uma política de oposição, uma cultura de oposição. Retrospectivamente, quando nós observamos de agora as décadas de 60 e 70. A contra is the extreme pressure that is put not only on the Earth's natural resources, but on the sustainability of the entire planet and all of us on it. So things like dominant, residual, emergent, and pre-emergent, they are only really known and knowable in hindsight. To the extent that that is also true of the zeitgeist, I would say that's a useful way of thinking about it. With the caveat, with the warning that I think people tend to talk about zeitgeists in compartments like that, whereas Williams tends to emphasize long-term connections between different historical periods, even when they seem quite different on the outside. If I may, moving from that question to the one about the shift in educational culture and the shift in educational practice, I would say that that is really about the transition between a functional approach to literacy and a functional approach to education, and a participatory one. So Williams is very scornful of the idea that the Industrial Revolution created the need for people to go to school and fill particular places in the industrial order and learn to be, as it were, cogs in a machine. For him, the whole point of critical educational praxis is that we move beyond the idea of functional literacy, and that some kind of critical consciousness comes about through education. It seems to me that there are numerous really, really rich potential connections between Williams and Freire, and this is very clearly one of them. In my section about Freire, isso é claramente deles, e education doesn't just follow on from political revolution in a leading sense. A revolução, mas tem que liderar a revolução. A educação é de onde vem o pensamento crítico, e com isso vem o impulso para promover a mudança. Então, isso acaba ficando assim, a cabeça para baixo, como tal no Williams. Então, tem esse engajamento feroz para o diálogo como método. Isso é muito interessante, porque isso aumenta isso, e Freire
parece ter se sentido levado realmente mais à forma do livro falado. E para Williams era política e cartas, que eram entrevistas publicadas, que na realidade representavam então o trabalho na teoria. E os editores dessas cartas, na realidade, eram co-escritores. Então, o processo então de pertencimento, então, realmente é diferente. O Williams não está interessado no status individual, está interessado em colaboração. E Freire, no fundo, faz a mesma coisa. Ele também tem realmente um livro dialógico falado em que a sua posição se vê um pouco diminuída, porque ele não quer ser o herói de nenhuma revolução. Ele quer ser realmente um colaborador, ou um cooperador, criador de um novo sentido. Então, nesse método dialágico, no trabalho escrito, no sentido de processo, e também na mudança de alfabetização funcional para uma alfabetização crítica, são as coisas que eles têm em comum. Há um comentário maravilhoso de Freire, na Pedagogia dos Oprimidos, em que ele fala em sair da sala de aula, porque ele quer colocar uma prática educacional que tem que ser relevante para as pessoas nas circunstâncias em que se encontram. E ele diz, porque realmente, no caso do tipo de pessoa que nós somos, nós adoramos salas de aula, mas às vezes nós temos que sair dessas salas para fazer esse tipo de educação. E não, isso pode ser complicado. A pergunta final foi sobre a criação de um novo sentido no Brasil neofascista de hoje. E isso eu não me sinto muito qualificado para responder, pelo menos não nesse cenário. Aqui eu espero que algumas das ideias que eu apresentei sejam conceitos úteis nesse debate, mas esse debate aqui me parece tem a ver como criticamos o neoliberalismo nesse sentido, e há coisas que não são específicas ao Brasil nesse sentido. Então, as coisas que eu acho que são relacionadas à minha crítica do neoliberalismo se referem à minha sociedade no Reino Unido e a outras sociedades no mundo. E sempre acho que a palavra-chave aqui é a esperança. O conceito desenvolvido por Williams, as formas práticas que Freire desenvolvia são sempre baseados na ideia de que as coisas podem melhorar. Então, em vez de uma narrativa desesperada sobre fascismo e as consequências, há uma crença de que, através da articulação da educação e colocando as ideias em prática, a ideologia do fascismo, do liberalismo, podem ser questionadas. E eu gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso. Muito bom, professor. Bom, é uma boa questão para a gente pensar juntos. Eu gostaria de dizer que tivemos mais questões lá no YouTube, mas pelo avançar da hora, né, estamos aqui desde muito cedo, acho que podemos ir dando os encaminhamentos finais. Mas essa conversa, esse debate, esse diálogo entre o Williams e o Paulo Freire e Williams, e também o Epson, que o professor Dix trouxe para a gente, está colocado para a gente continuar essas discussões. E eu quero dizer mais uma vez ao professor Dix, muito obrigado pela sua exposição, pela essa conferência de encerramento desse dia tão especial, que foi as celebrações do centenário do Paulo Freire e do Raymond Williams, que só está começando, né? Hoje foi um dia inaugural, né, com conferências fantásticas, começando com a professora Luísa Cortesão, depois a professora Débora Maza, professor Daniel Williams, professora Maria Elisa Sevasco, e agora com o professor Dix, encerrando essa experiência aí por
pela crítica, pela esperança, pela palavra geradora, pelas estruturas de sentimento, enfim, pela possibilidade da gente transformar essas experiências do presente tão marcantes, né, fraturadas que a gente está vivendo agora. E antes de terminar mesmo, eu gostaria de só dar alguns informes para a gente depois fazer o encerramento final dessa experiência de hoje com a direção da Faculdade de Educação. Nima, como eu já estou falando, eu vou emendar aqui, daí eu já passo a palavra para você, tá bom? Então, eu quero começar agradecendo todos que nos acompanharam pelo YouTube, tanto no canal em português quanto no canal em inglês. Muito obrigado. Obrigado pelas questões. Eu anotei as questões que vocês colocaram que não deram para ser respondidas. E daí quero já convidar vocês para jornadas Raymond Williams, que a gente vai ter a partir de setembro. Inclusive a primeira no dia 14 de setembro. Com grupos de professores e pesquisadores brasileiros que têm trabalhado na obra do Raymond Williams, e vão ter atividades em setembro, outubro, novembro e dezembro, inclusive no encerramento em dezembro. Tomara que dê tudo certo, a gente vai ter o lançamento de um livro que combina justamente o Raymond Williams e o Paulo Freire e Raymond Williams, com os conferencistas aqui convidados, que vão participar desse livro com a gente, além desses outros professores que vão participar das jornadas. Venham participar com a gente, vai ser aqui nesse canal, novamente, e vai ser uma experiência muito marcante, e a gente espera ter o professor Diggs e o Daniel e a Maria Elisa junto conosco no final de toda essa experiência que vai ser lá em dezembro. Bom, dito isso, mais uma vez, obrigado. Eu vou passar a palavra para a professora Nima. Obrigada, professor Alexandro. Estamos todos aí emocionadíssimos e como nos tem feito falta momentos assim próximos, embora de modo remoto, eu tenho a sensação de que nós nos sentimos muito próximos, embora separados por telas, por oceanos, mas unidos pelo pensamento de dois educadores que vincam aí as nossas práticas, os nossos projetos, as nossas pesquisas, enfim, que venham tantos outros. Até brinquei com o Alexandre, nossa, não vamos esperar mais 100 anos, né? Bom, me coube, então, falar rapidamente sobre alguns eventos que já estão na agenda institucional da Faculdade de Educação da Unicamp em torno do centenário de Paulo Freire. Então, de forma assim bem sucinta, eu trouxe aqui... Bom, antes, acessem sempre que possível a página institucional, o link fe.unicamp.br. Logo na primeira página, ao alto, tem uma tarja vermelha, tem o selo comemorativo ao centenário do Paulo Freire e aos 105 anos de Elza Freire. Então, clicando lá, vocês vão ser conduzidos para a agenda que vai sendo alimentada de forma contínua. Bom, então, eu anotei aqui os próximos eventos registrados lá. A sexta jornada político-pedagógica, Paulo Freire, que é um evento que eu e a professora Débora Maza já fazemos aí há algum tempo, e esse ano ela vai ganhar mais uma palavra, primaveril, porque nos dias 25, 26 e 27 de outubro, nós vamos ter aí uma agenda em torno do pensamento de Paulo Freire, também um evento em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, professora Camila Coimbra, que também é parceira no selo,
E eu gostaria de destacar nesse evento uma mesa chamada As Três Marias, que reunindo aí as três filhas de Paulo e Elsa, né? Maria Madalena, Maria Cristina e Maria de Fátima. Temos também a Semana da Educação, um evento realizado pelo CAP, o Centro Acadêmico da Pedagogia, Marielle Franco, deve ser em outubro, toda semana vai ser voltada para a temática do centenário de Paulo Freire. Temos também o curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie, é uma parceria, é uma iniciativa da Rede Emancipa, que conta com a participação da Faculdade de Educação, ele já está em curso, mas é bom citá-lo. Parece-me que até o momento é o evento, é o curso massivo de maior número de participantes em torno do centenário do Paulo Freire. O Fórum EJA-RMC, que tem acontecido mensalmente, esse ano a temática central é Paulo Freire. No dia 11 de setembro, o evento O Horizonte do Inédito Viável, comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, um evento do Grupo Paideia, tendo à frente aí o professor César Nunes, tá? E no dia 14/10, Paulo Freire, docente na Faculdade de Educação na Unicamp, um evento que conta com a participação da professora Débora Maza, professor Pedro Gorg, e tem a mediação da professora Adriana Varani. Bom, isso aí é só para atiçar a curiosidade, e não deixem de acompanhar lá no www.fe.unicamp.br. Gente, um grande abraço, seguimos freiriano. Muito obrigada pela tarde, pela manhã e por essa oportunidade de centelhas de esperança, de luz e de vida. Muito obrigado, Nima. Eu vou passar a palavra para Débora, e eu esqueci de agradecer a professora Nima e a professora Débora. Afinal, a gente está aí trabalhando juntos, né, para a realização desses eventos, o livro e tudo mais. Então, muito obrigado. E ao professor René, claro, mas o meu agradecimento fica aqui para os momentos finais. Débora e depois o René. Obrigada, Alexandra. Eu também gostaria de agradecer aí todos os participantes de todas as mesas que pautaram esse dia de trabalho coletivo, de estudo, de pesquisa e, acima de tudo, de formação de professores e professoras, educadores e educadoras. Acho que tanto Paulo Freire quanto Raymond Williams são autores de uma época, que foi o século XX, eles foram profundamente marcados pelas dinâmicas sociais, políticas e econômicas do século XX, pelas guerras, pelas misérias, pelas pobrezas, pelos autoritarismos, pelos mocambos, pelas periferias, pelas exclusões de muitas formas. Tanto as exclusões de participação das riquezas simbólicas, socialmente produzidas, quanto das riquezas materiais. Eu acho que ambos dedicam a sua vida ao trabalho educativo, são professores e se desdobram no empenho de construir mediações entre a cultura hegemônica e as condições concretas de existência das classes populares, e o papel que uma educação conscientizadora poderia desempenhar entre um passado violento, um presente excludente e as possibilidades de um futuro mais participativo, mais coletivo, mais socialista e mais igualitário. A cultura, em ambos, ganha relevância, mas também a educação e o trabalho do educador. Nesse sentido, a obra de ambos pode e deve ser retomada, revisitada na contemporaneidade, momento em que experienciamos, tanto na ambiência nacional quanto internacional, processos de desmanches, de conquistas básicas alcançadas pelos nossos frágeis regimes democráticos. A invasão conservadora da lógica do mercado, invadindo todas as esferas da vida social,
e transformando direitos em serviços e a sociedade em um mercado, tanto a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, quanto o projeto estratégico da longa revolução de Raymond Williams visam atingir corações, mentes e corpos. Esse é o desafio, e esse é um sentido positivo e dialético que esse debate nos coloca. É necessário distinguir, e aqui eu termino de um modo circular, como o Alexandre começou, distinguir as sementes da vida das sementes da morte. A política cultural e a consciência de classe são movimentos de resistência. Boa tarde a todos e todas, obrigada à direção, a toda a equipe de suporte e a todos os nossos colegas que rechearam de modo tão significativo os nossos debates. Obrigada, direção. Que lindo, Débora, muito obrigado. Bom, eu gostaria de dizer que também temos o evento que o professor Daniel Williams está promovendo em outubro na Universidade de Swansea. A gente vai também ajudar a comunicar esse evento, a publicizar. Então, aguardem também mais essa ação. E, por fim, Renê, muito obrigado. Sua ajuda, seu apoio, sua confiança na gente foi fundamental e eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Alê. Não resta muito a dizer, né? A não ser cumprimentar todos os participantes, cumprimentar a grande equipe organizadora desse evento, as pessoas que estão aqui, professora Débora, professora Nima, o Alê, também o pessoal dos bastidores, né, as equipes de trabalho, enfim, todos os que colaboraram para a produção desse evento tão significativo, histórico mesmo na Faculdade de Educação, tanto pela sua importância, pelo momento, né, também pela sua dimensão política, mas também pelo seu peso acadêmico, pela sua dimensão, envergadura acadêmica, que foi proporcionada pelos participantes, pelos convidados e por aqueles também que participaram pelo YouTube, encaminhando seus comentários e perguntas. Então, a gente está muito grato mesmo a todos vocês que nos ajudaram e estamos também confiando que a gente possa repetir essa experiência, né, outras vezes. Eu queria, só para terminar, relembrar aqui uma pequena partezinha da fala da professora Maria Elisa, que me chamou a atenção. Ela disse: é preciso também fazer circular os significados e os valores que levem a uma vida socialista. Ela falou mais ou menos isso, né? Não exatamente nessas palavras. Se a gente tem alguma esperança, alguma iniciativa em relação à superação da sociedade capitalista, que é, pelo menos do ponto de vista de muitos de nós aqui, né, a fonte principal da desigualdade e dos problemas que nós queremos ver solucionados, a gente precisa investir muito seriamente na educação. E porque a educação, dentro e fora da escola, é um dos veículos pelos quais se podem fazer circular significados e valores que levem a uma outra sociedade, a um outro mundo, a outras relações pautadas em outros valores, como a justiça e a fraternidade, por exemplo. É bom, né, a gente terminar o evento com essa linha de pensamento, e isso também nos chama a responsabilidade, né? Porque somos professores e porque trabalhamos num curso que forma professores. Então, é uma grande responsabilidade a gente imaginar a possibilidade de que os futuros profissionais formados pela nossa faculdade venham a ser também semeadores, né, de outros valores e outras ideias que nos levem, quem sabe, a uma sociedade diferente. Então, não nos cabe desistir, mas perseverar e buscar nas condições objetivas em que nós atuamos, tanto na universidade quanto na escola pública, os caminhos para a realização de uma pedagogia do oprimido. Então, muito obrigado a todos, um bom final de tarde, para quem está na Europa, um bom final de noite, e a gente se vê em breve, espero assim, numa próxima oportunidade. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Bye, bye. Thank you so much.